Escondido, que ninguém nem vê que você saiu, né? Só de pau. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos iniciar nossa 8ª reunião ordinária de 2024, Conselho Municipal de Assistência Social. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata anterior, pelo que já foi lida, aprovada e publicada. Tá? Ok. Temos alguns informes para passar no final da reunião. E hoje a gente tem bem pouca coisa. Trabalhamos muito fortemente em cima da nova minuta de lei para mudar o funcionamento e atualizar, né, o funcionamento do Conselho de Assistência Social. Agora a gente está esperando o retorno. Eu já passo para vocês quais os procedimentos que nós fizemos. Antes disso, o segundo assunto da pauta seria os informes da Secretaria de Saúde, que hoje o Arnaldo veio trazer aqui para a gente. O Arnaldo agora, oficialmente, como conselheiro, porque já saiu a portaria. Sim, exato. Saiu a portaria, agora nós temos o Arnaldo representando a saúde, no lugar da Lírio, e a Teodora representando assistência social no lugar da Manuela Lisboa. Pode começar, Arnaldo. Então, o propósito de hoje, nessa oportunidade, é apresentar os números em relação aos índices de mortalidade infantil no município de Mongaguá. Eu trouxe um histórico que é interessante quando se fala em mortalidade infantil para qualquer ação ou instrumento de gestão de política de saúde pública e também nas demais demandas do município, ter as estatísticas e ter um histórico. Você só consegue colocar um denominador quando você tem um histórico das ações que levaram a esses números. E nós temos hoje no município de Mongaguá, não dá para não falar de mortalidade infantil sem falar de quantos nascem no município de Mongaguá a cada ano, né? Nos últimos anos tem nascido e, curiosamente, tem diminuído o número de crianças que são de nascimentos residentes em Mongaguá. Seja aqui em Mongaguá por alguma ocorrência que não dá tempo de transferir, porque a maternidade de referência é no hospital regional que fica no município de Itanhaém, né, que é para atender Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, e demais municípios quando de ocorrências. E no município de Mongaguá, nos primeiros 7 meses, nasceram 352 crianças. Posso perguntar? Sim, por favor. Essas 352 crianças nasceram no município de Mongaguá? Não, são residentes de Mongaguá, mas que nasceram entre Mongaguá e Itanhaém. Quando A proporcionalidade que nasce aqui em Mongaguá é bem pequena, de 10, se numa proporção de num mês nascer 50 crianças, o máximo que tem acontecido é 10, 12 crianças nascidas em Mongaguá. Mas quando nasce, vai para cá? Vai para o hospital regional. Se precisar de transferência, porque tem partos que são naturais, que eles são breves e acabam ocorrendo a própria equipe de pediatria, que está sempre 24 horas em ação no hospital infantil, ali, né, no pronto-socorro infantil, que consegue ficar com a criança e liberar a mãe depois, né? Então, o serviço primário e principal e natural não é do nosso serviço, não é da unidade aqui. Mas tem ocorrências que a mãe chama, ela chama e a criança nasce no meio do caminho, na ambulância ainda. Então é levado para o hospital, verificado questões dos primeiros detalhes, né, de temperatura, de batimentos, de normalidade para efeito visual e de conhecimento técnico do profissional que atende, e aí que vê o cuidado de ser transferido ou não. Então, raríssimo desses que acabam acontecendo aqui que precisa de transferência, mas tem casos que precisam, sim. Mas que precisam de transferência e nasceram aqui são registrados como nascidos aqui? Nascidos em Mongaguá. E ainda que nasça em Itanhaém, ele é residente natural de Mongaguá. Ele vai nascer lá, não vai registrar como nascido em Itanhaém. Não, porque é um hospital como se fosse bandeira da localidade de residência da
criança que nasceu, do pai e da mãe. Ele saiu de Então ele nasce lá, Mongaguá, mas considera que nasceu aqui. munícipe de Mongaguá. Munícipe de Mongaguá. Tipo assim, nascido no hospital regional Itaém, né? Que tem um nome lá, não é regional, é que para nossa referência e para nossa comunicação e localização regionalmente falando é HRI, mas ele é lá, não lembro do nome, que tem um nome de um médico lá. Enfim, aí todas essas 352 crianças são mongaguaenses, né? Assim declarado. No ano de 2023, 669, no ano de 2022, 710 e 2021, 748 crianças. E aí eu falei daqui, né, para trás, e dá para verificar o decrescente, que nasce menos criança nos últimos anos, né? Desses 4 anos que é pontual para a gente fazer uma aritmética para saber uma estimativa de crescimento populacional. É que esse número que a gente tem é do meio do ano, são 7 meses apenas, acredita-se, Mongaguá tem um histórico mínimo de nascidos, 2 por dia. Então é uma média de 700 e poucas mesmo. Crianças que tem sido habitual. Mas de 2022 para cá, diminuindo, né? E a gente vai fazer um outro estudo agora, até porque faz parte da questão de preenchimento de dados e estatísticas, de números da mortalidade também, as causas, o que leva à internação, e o que dessa internação leva a óbito, ou na maioria das vezes nem toda causa de internação é causa de óbito, né, que leva a óbito. E a mesma proporcionalidade de causas que levaram à internação não é a causa principal do óbito. Então tem essa outra análise para fazer, para num outro momento eu fazer essa apresentação. Infelizmente, no ano de 2024, o número de óbitos no primeiro ano de vida, porque o cálculo para ter a base, a taxa de mortalidade infantil, é feito por cada 1.000 nascidos vivos. Isso é uma regra constitucional, e essa aritmética não é alterada pelo número de população, nem pela média de nascidos vivos, é pela média de cada 1.000 nascidos, e aí a proporcionalidade do número de crianças que acabam, infelizmente, indo a óbito. As causas dos óbitos, elas são variáveis, algumas são fatalidades mesmo, e outras são por não cuidado, seja da mãe, seja de um não cuidado, de cuidado no dia a dia, de uma criança que cai numa piscina, por exemplo. Isso, muitas das vezes, quando a gente faz investigação, todo e qualquer caso de óbito, eles são investigados. Não tão só pela questão de obrigação legal, quanto por questões de nossa conduta enquanto vigilância epidemiológica, investigar todos os casos de óbito de criança menores de 1 ano, que a proporcionalidade para a mortalidade infantil é essa faixa de idade, menores de 1 ano. Aí tem algumas classificações nos primeiros 7 dias de vida, que tem essa questão de estatística desse número, que é a chamada neonatal precoce, ou neonatal tardia, que é do 8º dia até o 28º dia, do 28º dia até o 1º ano de vida, que aí a gente vai chamar do pós-neonatal, porque tem as crianças que nascem nessas faixas de tempo, e a gente faz uma projeção, vê de quantos da mortalidade infantil existe, e aí você pega aquele número total e vê quem acabou acontecendo o óbito nos primeiros 7 dias, quem do 8º ao 28º dia para neonatal tardio, e o pós-neonatal, que é o período após os 28 dias de vida, para ver as ocorrências nessa faixa de idade, o que acabou acontecendo. E com esses números, remete ao município, enquanto política pública, saber o que fazer para a questão de evitabilidade. Então, tenta-se fazer ações projetando que se evite novos casos quando você conclui pós-investigação que era caso evitável. E é muito e extremamente delicado você concluir que o caso era evitável. E na maioria das vezes ocorre uma coisa que eu considero bem delicada, que há a necessidade de toda e qualquer mulher, a partir do momento que sabe que está em período gestacional, procurar um atendimento médico. Essa seria até a prioridade de cuidado dela como ser humano. E do município, enquanto ações dos diversos serviços,
principalmente da atenção básica, de ter acesso a essa cidadã e, se acaso ela não vir à unidade básica de saúde, dela ser visitada. Por isso que existe a estratégia de saúde da família, para garantir a questão do pré-natal. E aqui fica a observação, e a gente faz questão de, numa oportunidade como essa, de fazer essa apresentação, de fazer essa fala, que fiquemos atentos aos cuidados com as mulheres, porque tem mulher que não consegue perceber a gestação. O último caso que a gente está terminando a investigação é de uma cidadã de 42 anos de idade, que entra numa outra demanda, que é de mortalidade materna. Esse ano a gente tem um caso de uma cidadã de 42 anos que não sabia que estava gestante. Então ela não fez o pré-natal. Quando ela procurou a unidade de atendimento, um pronto atendimento, no caso da UPA, ela foi por questões e reclamações de dores nas pernas. Então aí fez o atendimento inicial para aliviar aquelas tensões, aquelas dores, e encaminhou ela para um atendimento na atenção básica. E a enfermeira da atenção básica pediu os exames iniciais, mas nem a cidadã, nem a profissional e outras pessoas envolvidas no dia a dia da vida dela percebeu ou chegaram a pensar, tipo, a menstruação tá atrasada, ou pode estar gestante. Ela mesma não disse em momento nenhum e tal. E aí, quando o caso se agravou, uma profissional no terceiro atendimento, vamos fazer o teste. Né? Mas não é possível que eu esteja, não estou com a menstruação atrasada. Então estava no processo normal. E aí fez os testes e ela estava gestante, de mais de 6 meses, mas ela estava entrando em colapso, né? O corpo faz toda uma rejeição e tal. E aí ela aguentou sobre cuidados mais um mês. A criança nisso fez a gestação de 7 meses e tal, não sei o quê. Aí ela precisou ser transferida depois de uma terceira consulta aí, e ela não resistiu. Ela teve um pré-eclâmpsia, teve todo um quadro aumentado de quadro delicado, e a cidadã não resistiu. Então, a alerta que eu estou fazendo... Não, a criança ficou bem no fim, fizeram aqueles parto emergencial e tal, e é uma menina, ela está bem. A sobrinha está sob cuidado da sobrinha, e essa mulher, essa é a terceira gestação dela. Então, ela já tinha outros filhos, já de jovem para adulto, e uma outra criança de 9 para 10 anos, e essa bebê agora. E aí, a tortura, quando eu falei da investigação, para esse caso, ou para caso da criança em si, é o concluir esses detalhes, né? Da onde foi que não teve a informação, que não teve a orientação, que não teve o cuidado, que não teve a percepção. Então, o que eu quis colocar, fugir da questão da mortalidade infantil e falar da mortalidade materna, eu queria a gente ficar atento entre pessoas, entre colegas, entre o serviço em si, quando atende, para fazer todas as perguntas possíveis. Eu falo para as minhas colegas que no ato da investigação, a gente vai fazer a investigação enquanto vigilância epidemiológica, faz todas as perguntas possíveis, imagináveis, do critério, do protocolo, e eu muitas das vezes falo para as minhas colegas, façamos todos os critérios de protocolo, mas vamos fazer outras perguntas fora do protocolo também. Vamos falar da pessoa enquanto ser feminino, enquanto organismo e enquanto ser humano. Vamos dar uma amplitude nisso para a gente deixar a pessoa num certo conforto, tranquila, e o processo também para sair devido e legal. E dentro dos números de 2024, óbito menor de 1, nós estamos esse número é até 31 de julho, são 7 casos. 7 casos são muitos casos. Mas quando você pega uma ocorrência que é gemelar, já fica, era para ser 6, por exemplo, né? Foi duas crianças, teve uma ocorrência nesses números de 7, um é gemelar. Mas você veja, 7 é uma proporção de 1 por mês, como se fosse 1, né? A ocorrência não foi todo mês, teve um âmbito. Teve lá no início do ano, nós estávamos em abril, início de abril já eram 5. Então já tinha muito, já era assustador o número que a gente tem. Esse número você tem as causas? Não aqui para apresentar, que eu fechei na estatística nos números em si, mas a gente tem as causas separadinhas de cada um, de cada tempo. Tem uma coisa que a gente fez
para saber de que bairro que unidade que foi atendida, se essa mãe teve o Mas dá pré-natal para ou saber se não. é problema genético, saúde ou acidente doméstico? Todos eles têm um porquê final. Desses casos que nós temos aqui recente, teve a queda na piscina, teve a asfixia, teve a criança que morreu logo após o parto, que foi em decorrência de má conduta da cidadã, ou não fez o pré-natal, ou não compareceu, ou então a garantia, depois de todos os estudos feitos de números de estatísticas apresentados, aí a gente vem tipo, precisa em vez de 5 consultas obrigatórias para pré-natal, que sejam 6. Em vez de 6, que proponha que a gestante tenha 7 como mínimo consultas de pré-natal, porque aí você acompanhando dentro de um período de 9 meses, 7, você está numa proporção de linha de cuidado alta, né? Que você está que tá sob controle, que você está acompanhando, que você está vendo se condição especial dessa gestante, porque quando gestação chamada especial, ela vai para o atendimento especializado para aquela gestação de condições que merece mais olhar, mais visão, e se ela não vem, de ir até. O agente em si tem que bater nessa porta, caso ela não compareça na visita. Então, os nossos números dos últimos anos, falar que em 2024 nós temos em 7 meses 7 casos, em 12 meses do ano passado foram 11, no ano anterior de 2022 foram 9, quer dizer que de 2022 para 2023 aumentou 2 números de ocorrências, 2021 8. A nossa proporção, por questões de coeficiente, hoje se a gente for analisar e olhar para a região praticamente a mais alta, entre os municípios todos estão com esse índice de mortalidade, infelizmente, desse ano alto. Para o estado e para a questão da nossa nação, é alto esse índice de 7 no mês. Se eu considerar a nossa população, o nosso número pelo IBGE de 62.181 pessoas, se essa proporção fosse por aí, seria menor. Mas o coeficiente não é feito dessa forma, então ele acaba sendo alto, e aí elas fazem discussões mensais pelo Comitê de Mortalidade Materno-Infantil, por obrigação e gerência da vigilância epidemiológica, todas as unidades e todos os serviços que atendem, seja no hospital infantil, seja nas 2 portas de urgência e emergência, seja no serviço do centro médico. Esses profissionais, eles sentam e fazem uma discussão de finalizar uma fiscalização, uma pesquisa do que aconteceu e o que fazer para tentar evitar. Então, as ações de política pública saem depois desses levantamentos. Deixa eu te perguntar, dessa mortalidade, existe violência doméstica? Não, dos números que não é comum. Praticado. Consequência de agressão a essas crianças? Não é comum. Não é comum. Nesse ano que a gente está fazendo questão de apresentar e virar um hábito, seja por essa equipe ou qualquer outra, de se manter, de que todo mês seja apresentado esses números, ou o ano fechado, como foi o ano de 2024 no caso, que em janeiro se apresentam esses números. Não é comum que seja por violência doméstica ou que foi óbito provocado, né, por a criança estar lá e asfixiaram ela propositalmente, por um crime cometido. Não concluímos, não temos no nosso histórico essa causa final, sabe? Não existe esse número. De todas as investigações que fizemos, as conclusões, nenhuma dos 7 casos foi por questões de que a mãe ou o pai matou a criança propositalmente. Foi uma ocorrência. Eu falo que quando a criança tem uma piscina, que é uma área aberta, que era para ser fechada, e que não fecharam, ou que não estavam fiscalizando, ou não estavam presentes na vida dessa criança, é uma certa negligência, é uma certa falta de cuidado. E você sabe que aquele ambiente pode causar isso. E se você está num ambiente como esse daqui, tem uma criança, se você não tomar cuidado, ela pode cair escada abaixo ali, se vira uma faixa dessa,
fala assim, até 1 ano não está andando. Tem umas que andam a partir dos 8 meses. Tem umas que ficam em pé e tal, se não tomar cuidado, corre. Então, Não tem engatinhando, chega até a beira da estrada. chega na beira e um caso que aconteceu, que assim, a gente óbvio que trabalha muito as questões emocionais para não se envolver no caso, mas se você está na beira de uma piscina e você deixar um bebê que não tem 1 ano cair e não socorrer a tempo, é um ato meio inapropriado de conduta do adulto, ou deixar essa criança sob cuidados de um menor de idade. Então, infelizmente, teve uma ocorrência nesse sentido. Aí outros, tinha 3, 4 anos, não entra nessa cotação aqui, que a criança caiu na piscina, mas todas as notificações sendo emitida, seja qual for o serviço, a notificação tem que ser emitida e tem que ser encaminhada para a vigilância. E aí a gente só tem ciência se a notificação for emitida e se for encaminhada. Quando a gente sabe de algum caso que a notificação não foi emitida, ou se foi emitida não foi encaminhada, a gente busca o serviço, a gente liga, e se for o caso, não tem como trazer, a gente vai buscar. Seja social, seja educação, seja a própria saúde, que o maior órgão emissor de notificações é a saúde mesmo, em seus diversos atendimentos. Então, você ter uma taxa de 19,89% de mortalidade infantil em 7 meses de 1 ano para um município como o nosso é alto. Infelizmente, isso é negativo. A gente projeta que nos casos que estão em atendimento nas unidades, cada unidade com as suas gestantes, que tome uma linha de cuidado maior para que no primeiro ano seguinte de vida dessa criança, após nascimento, não tenha esse tipo de ocorrência. Né? E não dá para dizer que essas 7 crianças são parte desses 352 que nasceram agora, né? Que teria que ter a idade com exatidão, é o primeiro ano de vida dela, mas se ela morreu em abril e estava com 7 meses, é do ano passado. Então não é desse número de nascidos que a gente está falando, a gente está falando desses 352, é parte daqueles 689 do ano anterior. Então, esses dados a gente tem que tomar bastante cuidado para trabalhar ele. Então, eu deixo para ficar registrado isso, e esse histórico só se consegue fazer um plano municipal de saúde por um quadriênio, o que está em andamento e ação e é de execução das ações da saúde no município de Mongaguá. Ele foi projetado lá em 2021 para que ele fosse 2022, 23, 24 e 25. Obrigatoriamente, Cláudia sabe tanto quanto eu, que, e muitos de nós sabemos, que esses planos municipais de 4 anos, ele tem que entrar 1 ano numa nova gestão, questão administrativa, né, e está no primeiro ano da questão do ano seguinte. 2025 é o ano que termina o nosso plano municipal e é o ano que inicia a discussão e formulação e emissão e aprovação final de conselhos municipais, no caso da saúde, para aquele outro quadriênio de 2026 a 2029. E esses dados, eles são fundamentais para que a gente consiga construir as políticas públicas de evitabilidade, de maior cuidado com a mulher no seu período gestacional, principalmente, e com a criança nesse período. Porque a mãe que é usuária, a mãe que é dependente, que não faz o tratamento, ou então que ela tem um quadro clínico complicado e que não faz adesão do tratamento, ela é um fator altíssimo de que essa criança não consiga ter um desenvolvimento correto e uma seguridade que ela vá conseguir ultrapassar esse primeiro ano de vida. Então a gente trabalha, quando se fala de primeiríssima infância, a gente tem que colocar desde o nascimento até o tempo que ela entra na creche, que ela é cuidada nesse primeiro momento de crescimento e desenvolvimento. O primeiríssima infância aqui na assistência, você sabe, tem o Criança Feliz. Sim. Agora o Criança Feliz, ele se torna um serviço, né? É uma atuação do dia a dia das profissionais. Então né? já vai... tem que modificar algumas normativas aí para colocar uma equipe técnica de referência para a Criança Feliz. Para a criança feliz. E ele trabalha não só com as crianças, né, mas com a gestante também. E isso é de uma importância e é um avanço sem precedente ter essa demanda como serviço da assistência e está dentro da saúde. Tem o plano municipal da Secretaria de Educação. Inclusive, esses tempos eu tive bastante acesso a ele, porque a semana que vem as unidades de ensino vão fazer
no sábado, é uma ação da família, do dia da família, da semana da família. E eles queriam, uma das creches quer discutir sobre a primeira e segunda infância. Aí foi pedido, então, a gente entrou em contato com o social, disponibilizaram a Roberta, que está coordenando, acho que o Criança Feliz, né? Sim. Então, ela vai estar numa correria no sábado, ela vai numa unidade do Atlântico, depois ela vai no Belo Horizonte. Inclusive, na parceria Intermediação de Saúde, a gente conseguiu que ela fosse lá. Eu iria fazer esse momento, mas eu vou estar num outro estado, num outro compromisso, não vou conseguir participar, mas a gente vai atuar enquanto ação de prioridade, de cuidados e importância da vacinação, que também é uma outra demanda extremamente importante que se fala. Então, para os nossos registros, para a nossa reunião de hoje, que era o meu propósito, era para apresentar que nós temos 7 casos, que todos eles foram investigados. Uma das metas, em número, se tem de 1 a 10 casos, que todos eles sejam investigados. Então, a nossa proporção, a nossa projeção é 100% de investigação de todo e qualquer caso de óbito infantil. E a gente tem conseguido fazer isso. É de uma complexidade considerável, e a gente faz nos mínimos detalhes, com discussões com a enfermeira, com o médico, com o pediatra, com a equipe técnica ali, desde da auxiliar técnica, a gente, enquanto vigilância epidemiológica, obrigatoriamente com os enfermeiros, com participação regional, o grupo de vigilância epidemiológica da região, representando o Estado, participa ativamente e presencialmente. A gente precisa disso. A gente, no começo, teve bastante dificuldade de comunicação com o HRI, por conta dessa maioria de ocorrências de óbito. A mãe ou está internada lá ou a criança foi transferida para lá, que é a nossa referência. Aí depois fica com um pouco de dificuldade na comunicação e na disposição, disponibilidade de documentos. Conseguimos sanar isso, com interferência do Estado, equipe nova, a equipe de gerência do HRI, tem 1 ano e 2 meses, tentaram mudar esses fluxos, isso atrapalhou bastante a nossa região, mas a gente conseguiu sentar e centralizar, porque nós precisamos, para fazer uma investigação de um óbito que aconteceu lá dentro da unidade, eu preciso daquela documentação que a unidade prescreveu, que essa unidade emitiu. E se ele não disponibilizar, não há discussão sem. Você vai falar com a cidadã, você faz a domiciliar, que é obrigatoriamente, para eu fechar qualquer caso dessa demanda, nosso assunto é mortalidade, mas qualquer outra demanda, eu preciso encerrar a notificação no sistema e eu preciso ir averiguar. É delicado aí você falar de um óbito por uma mãe em relação a uma criança que não foi fechado no sistema e eu tenho que trazer esse assunto de novo para aquela mãe 1 ano depois. Isso é extremamente delicado, isso é um pouco de tortura para todas as partes envolvidas. Então, os números para... eu queria te pedir uma coisa, antes de você finalizar. Para a gente, os números que a Maísa deve estar querendo falar enquanto vigilância, o que eu quero falar enquanto vigilância socioassistencial. Aqui na secretaria, eu e a Maísa somos a vigilância, né? Certo. Aqui não como enquanto MS, agora falando enquanto vigilância. Esses números são importantes para a gente da vigilância também, mas não só os números, mas as causas, para que a gente possa tentar, dentro da política de assistência social, trabalhar a prevenção, né? Em cima das causas que vêm. Então, se você pudesse, no final do ano, fazer um fechamento de algumas possíveis ações que a gente possa fazer para colocar nosso plano nos próximos anos. Nós temos, e eu faço com a equipe, obviamente, né? Nós fazemos mensal. Eu tenho todas as causas. Dentro desses números, desse número final, em 7 meses, eu tenho 7 casos. Se no primeiro mês foi um caso, no final do mês eu tenho ele fechado, ele investigado e com a causa e com as ocorrências e com os envolvidos. Então, eu tenho o CID disso, que vai dar a causa, eu consigo te passar. Eu até tinha, mas como não era esse o meu foco, era apresentar a proporcionalidade como está a nossa situação. Mas nós temos, eu encaminho, sim. Depois, se você quiser, a gente faz um documento solicitando, como você já sabe. Não necessariamente, como a gente está declarando publicamente para uma reunião, você está me fazendo a pergunta, estou te dando a resposta, está me fazendo um pedido, estou te dando um ok, eu consigo encaminhar. Não precisa necessariamente de um documento oficial para qual finalidade. Eu sei que é necessário isso. Eu posso encaminhar e você
diz, eu encaminho no e-mail da vigilância. Vigilância social. Vigilância social. Algo muda agora? O resto você sabe. Uhum. Eu mando sim. E aí... O próximo mapeamento é de criança e adolescente, não é? O nome desse ano Desse ano. é sobre a prevenção do uso de drogas, né? Criança e adolescente. Não, A gente pelo menos não entrou criança e adolescente esse ano? Foi, só que o tema é prevenção de drogas. Mas eu acompanho também, tem o comitê e a comissão. Tem a comissão do comitê, que prepara o material para ser apresentado na reunião mensal do comitê. Eu acompanho enquanto CMDCA. Enquanto CMDCA. Dentro do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil tem o Conselho da Criança e do Adolescente lá. Sim. Porque tem causas gestantes, tem causas de... Por ser criança também é o assunto, né, que faz sentido. E tem adolescentes gestantes que por conta de condutas mesmo irregulares ou quadro clínico especial dela, que no primeiro ano de vida a criança é gerida por ela ou... que ela venha parir e não tenha, infelizmente, êxito de ultrapassar esse primeiro ano de vida. Infelizmente acontece. Dentro desses números você encontra adolescente, causa que a mãe é adolescente. Então, os nossos números são esses, tá? De óbitos menores de um ano, dentro do período de um ano de vida, são 7 casos. Essa dá essa proporção hoje de 19. A gente espera que mantenha esse número, que não tenha novas ocorrências e que aí diminua essa proporcionalidade quando chegar no final do ano. E que eu deixo essa tabelinha para você. A minha máquina de enxerga, a minha tinta está meio ruim, mas é visível aqui, tá? E aqui eu vou deixar também a apresentação por unidade de saúde, os casos que aconteceram nos bairros X ou Y. Que isso é importante de cada ano, 2021, 2022, 2023 e 2024. A Pedreira, quantas ocorrências teve? Nenhuma, dentro desses 4 anos. Vila Operária, eu tive 2 em 2022, 1 em 2023 e 2 em 2024. Aí eu tenho o total. Então a gente apresenta as ocorrências por unidade, por acompanhamento de cada unidade. Do óbito infantil, a gente tem que fazer um entendimento sempre muito claro, o que é fetal, de primeira semana, de 8º dia até o 28º, do 28º até o primeiro ano de vida. A gente tem isso separado, mas tem isso nominado aqui, tá? Nos 7 dias dessa minha fala dentro desse período. E a questão, no ano de 2024, uma causa materna, que é essa de 42 anos que eu fiz uma breve exposição, não detalhei, porque tem muitos mais informes dentro desse caso. Esse foi um dos casos mais complexos, ele ainda está em andamento, mas até onde a gente podia chegar, a gente chegou. E tem uma outra complexidade final, que é mudar a certidão de óbito. Quando a causa principal, você investiga e você conclui que a causa que foi colocada na certidão de óbito pelo profissional não é, e você mudar isso, é muito complexo. É óbvio que o que colabora, o fato de eu ter uma linha jurídica, isso ajuda bastante no meu setor. Mas é uma questão muito jurídica, muito técnica do profissional, muito minuciosa e de muita comprovação. Não é aquilo que você fala, é aquilo que foi comprovado por laboratório, por questões de prescrição, do remédio utilizado ou não, ou da conduta irregular ou não, enfim. Então, esses números eu deixo, e essa proporção de números de coeficiente também eu deixo aqui para vocês, nessas 2 planilhas. Aí, qualquer coisa, eu mando ela em planilha depois no grupo, tá? Eu vou tentar inserir esses dados na ata e vamos ver se gravou, né? Tomara que seja gravado. Que eu falo um monte. Eu só vou avisar uma coisa aqui, acho que é uma grande conspiração, porque a internet acabou de voltar. Mas Olha tá só. sendo transmitido? Não, Então vai estar gravado aqui. Arnaldo, mais alguma coisa? Eu quero fazer 2 alertas, na verdade. Eu não posso deixar passar em branco um momento delicado que o município está passando, que a região corre risco, que é na questão Depois você consegue colocar no YouTube? Tá. de expor, né, toda essa apresentação. E que é interessante se falar para se multiplicar, porque cada um falando para outro, 2 cuidados, ou do que está a ocorrência eminente, é sobre a febre Oropouche. Tá? Se vocês não ouviram falar, há uma nova incidência no Brasil chamada febre Oropouche.
É uma febre de uma transmissão também muito semelhante da dengue, que é por um mosquito, é a picada de um mosquito contaminado, que picou alguém contaminado, que vai contaminar outra pessoa. Ela é originária daquela região norte do nosso país. Os principais casos, os inícios de casos, do número é de 2023 para cá, lá do Amazonas, do Rondônia, do Acre, daquela região. Não tem vacina. O tratamento é pela sintomologia, só que o brasileiro viaja muito e vai para outros países. Já teve as ocorrências epidêmicas em outros países, como Argentina, aqui Peru e tal. Nós estamos caminhando para a epidemia já no nosso país. O número de casos daquela região e descendo para outros estados já está em 7.219 casos no nosso país. Chegou no estado de São Paulo, para uma das regiões reconhecida como fator positivo por ser Mata Atlântica. A nossa região é de Mata Atlântica, mas mais aqui do Vale do Ribeira e litoral, Baixada Santista. Então, ainda ontem hoje é terça, né? Sexta-feira, sexta e sábado foram declarados 5 casos no Vale do Ribeira, 4 casos em Cajati e 1 em Pariquera-Sul. Então isso já abre um alerta para a nossa região. Já abriu esse alerta, é um alerta, não é pânico, não é nada, é a título de informação da gente ficar consciente. É o mosquito, e a gente conhece o mosquito, tem os nomes técnicos deles, não é o depois mesmo mosquito, não é o mesmo mosquito da dengue, não. Eu deixo repelente, que um dos principais meios de evitar é por repelente. Ele é aquele borrachudo. Aqui dá o borrachudo, aqui onde vocês estão, por conta dessa mata, tanto aqui, a gente trabalhou uma época aqui, sabe disso. Então é evitável de questão de jogar veneno e cada pessoa está com o seu o que você acabou de falar, ou o creme que ele atua como repelente, né? Tem cremes que com o corpo atua como repelente. Então temos esses 5 casos na nossa região e teve agora a semana de religiosidade ali em Iguape, muitos circularam, seja daqui, seja de lá. Então, já existe a possibilidade de muitas pessoas estarem contaminadas, porque assim, você está bem, o mosquito picou você que você não está bem, ele fica com o vírus, e o mosquito é aquele borrachudo, pequenininho, mas ele fica com o vírus no corpo dele de 2 a 5 dias. Então, ele pode picar várias pessoas. Né? E o sintoma principal que abre o alerta é febre instantânea, uma febre. Você está legal agora, daqui a pouco dá uma febre em você que você não sabe de onde. Você não faz ideia, você não teve sintoma nenhum para chegar. Você tem o primeiro sintoma. É no momento que o mosquito picar? Não. Ele vai picar você e você pode ficar no teu corpo e ter o sintoma no segundo dia depois. Então você não vai se sentir imediatamente pós-picada. Você vai ter o sintoma que você vai achar, do nada você vai ter uma febre. Aí você... Mas dá para detectar? Tem algum exame? Então, laboratorial, o exame é o da dengue, a gente não sabe de sorologia, mas são de coleta do sangue, porque você vai ter a febre e ela vai ser alta. A indicação é que você procura no dia seguinte, não você tem febre, às vezes no final do dia ou durante o dia tal, você procure o médico. Mas vai se desconfiar da febre Europost, o nome é Europost mesmo, o nome científico é Europost mesmo e é assim que vai ser tratado, pode ver como é FO, mas é febre Europost, você vai ter a febre e o médico vai, do jeitinho que eu falo, Europost com CHE, Europost. E aí, febre muito alta, com dor de cabeça e dores nas articulações ou dos músculos, muscular ou nas articulações. Se somar esses dois, o médico vai desconfiar, vai fazer a notificação, vai fazer a coleta de sangue, vai mandar para o laboratório. O laboratório que vai fazer essa análise é o Instituto Adolfo Lutz. Somos nós, vigilância epidemiológica, obrigatoriamente que vamos ser os intermediários, não vamos ser, nós já somos os intermediários
A unidade que fez o atendimento faz a coleta, avisa a vigilância. Eu pedi hoje numa reunião de emergência com a unidade de urgência e emergência, todas as portas do município, que se emita a notificação. Sem notificação não adianta fazer a coleta, que não vai para o sistema, o laboratório não vai fazer análise. Não precisa ter Então, muitos dias de febre. No primeiro dia. no já. primeiro dia, no segundo já é bom procurar e falar que você teve uma febre altíssima e começou a ter dor de cabeça. Aí o médico vai analisar e vai poder abrir uma suspeita. 38, né? 38. 38 para cima você já fica super em alerta. Então o município já está preparado para continuar atendendo, porque ele vai fazer o atendimento de desconfiança como suspeito de dengue. Colocou de dengue, se eu receber uma notificação de dengue, eu vou pedir análise de Oropouche também. Então aquele exame que você foi desconfiado como dengue, ele vai ser analisado para ver se não tem o vírus do Oropouche. Um mosquito é um, esse mosquito é outro, mas a sintomologia não tem vacina, o tratamento é pelos sintomas, tá? Seja dor de cabeça, seja febre, seja dor no corpo, um antibiótico e anti-inflamatório. É básico, tá na norma. Eu também vou dispor a norma no WhatsApp do Conselho, para depois colocar como parte desse processo, tá? Tá. É isso. Beleza. Obrigada, Arnaldo. Eu agradeço a oportunidade. Continuando em assuntos diversos, já vamos encerrar nossa reunião. É só para informar que já foi emitida e publicada a portaria 508 de 2024, com alteração dos representantes do Poder Público. Diretoria de Assistência Social, a suplente Manuela, foi substituída pela Teodora. E da Diretoria Municipal de Saúde, titular Aline, foi substituído pelo Sr. Arnaldo. Temos também, e aqui enquanto Conselho Presidente, informar que o Conselho encaminhou para a Secretaria de Assistência Social para análise técnico-jurídica da minuta de lei que altera o Conselho, o funcionamento do Conselho. Então, através do ofício 7 de 2024, o Conselho Municipal, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente encaminhar a ata da 7ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada em 2 de julho de 2024, a resolução número 18, de 2 de julho de 2024, e a minuta de lei que dispõe sobre a atualização da composição e do funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social, para a vossa apreciação e encaminhamento para o setor jurídico, a fim de seguir os trâmites para aprovação da referida lei. Esse ofício foi encaminhado a Mônica Melo Gomes da Costa, secretária municipal de Assistência Social, em 27 de julho. E a gente está aguardando aí a análise da secretaria, pelos técnicos e pelo jurídico, para então a gente vai iniciar nossos trabalhos para fazer o regimento interno, né? Se o parecer for ok, a gente tem que fazer um novo regimento interno em cima dessa lei, dessa nova lei que será aprovada, né? Se Deus quiser. E a gente vai conseguir trabalhar bem melhor, principalmente em relação aos conselheiros faltantes, né? A gente vai conseguir ter uma dinâmica melhor aí para fazer a substituição. Enfim, é só mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Só complementar. Esses dados da saúde a gente pode usar no quarto bimestre, que fala sobre georreferenciamento da vigilância. A gente ia separar em 4 bimestres, e aí, como tem bastante localização... Porque a vigilância, não sei se você acompanhou, acho que você teve aquele do idoso, a gente fez um mapeamento primeiro trimestre sobre o idoso. O segundo agora da Mulheres Vítimas de Violência, que a gente iniciou com uma palestra, e a gente vai fazer um mapeamento. As beneficiárias do Mongaguá Solidário e alguns convidados que estiveram na palestra preencheram o questionário sobre violência contra a mulher. O terceiro trimestre vai ser criança e adolescente em relação à prevenção de antidrogas. E no quarto trimestre já o referenciamento. Interessante. Nós estamos fazendo um mapeamento da violência como um todo no município de Mongaguá. Independente da idade, da raça e tal, a gente está fazendo esse mapa porque toda e qualquer notificação que foi emitida vai para a vigilância. Eu quero dar esse retorno para a saúde e para as outras demandas. Isso que eu ia perguntar. Quando a gente tem, principalmente no Estatuto do Idoso, que é obrigatório uma notificação de violência. E eu nunca sei para quem que é essa notificação de violência, né? Tem que ir para a vigilância epidemiológica.
no civil. Tem que ser encaminhada para lá. Obrigatoriamente. Se eles não mandarem para vigilância, mandarem para delegacia, por exemplo. A delegacia encaminha pra gente. Tem que Então, de encaminhar. qualquer forma, passa para você. Tem que ir para a mesa da gente. Então, se a gente precisar desse diagnóstico de notificação de violência... De violências no município de com Mongaguá é com a gente. Então, a gente não tinha uma planilha. Hoje eu consegui ter um enfermeiro para ficar como responsável técnico para essa demanda, para trazer esses dados e para melhorar esses dados, porque trazer só a violência e ninguém ter feito nada com ela, ela foi atendida no pronto-socorro, foi feita a notificação e a mulher volta para casa, dependendo da violência. Ou então é uma criança. Não, então os serviços precisam ficar sabendo. A gente dá a notificação, serviço X, você está sabendo da ocorrência tal? Fala, não, ó, vou tirar a cópia da notificação e vou mandar para você dar seguimento. Porque se é de ação, de execução de alguma atividade, de atenção especial do CRES, por exemplo, liga para o CRES e avisa, você está tomando pé, vocês estão conhecendo? Não. Porque, assim, saúde, tal, serviço, sai, você está sabendo disso? A gente pergunta para o A serviço e encaminha violência a cópia contra para o ele. idoso, por exemplo, contra a mulher, contra a criança, acho que todas elas têm que ser informadas por CREAS, né? Todas Tá? elas. Tem que estar dentro Todas lá do elas. nosso... A gente às vezes nem tem mapeamento, só quando a família é encaminhada por algum outro serviço, ou quando a própria família a gente consegue identificar. Pensando nisso, e como nunca foi feito isso, eu consegui um profissional do Estado para vir dar um treinamento para os nossos profissionais como fazer essa identificação, como eu ter esse mapa, como eu ter esse número. Para eu ter esse número com segurança. Tipo, eu tenho 10 casos de violência com crianças até 10 anos de idade. Tá? Quais são os bairros? Qual é a faixa de idade, eu já disse. Quais são os bairros? Qual a raça? Quais são os serviços que atenderam esse cidadão dessa idade ou não? Tá? Então a gente está mapeando isso, que eu quero trazer isso, tanto seja através dessa porta, né, ou através das outras, eu quero entregar para o meu secretário com o intuito de que seja emitida ações de prevenção e de evitabilidade disso. Tá. E mais uma observação que eu quero fazer com você, aproveitando, eu não sei como está hoje, mas quando eu era presidente do Conselho do Idoso, vinha muito situações de violência que os enfermeiros, eles mandavam para o Conselho. E a gente sempre falava, tem que mandar para o CREAS. O que acontece? Manda para o Conselho, e aí o Conselho manda para o CREAS. Não, sendo que a comunicação não tinha que ser direta. Direto né? para o serviço. O Conselho ele só vai fiscalizar se o serviço está funcionando. A gente precisa E insistir. não é um órgão encaminhador, né? Não, a gente precisa Então, insistir. esses profissionais da saúde, eles precisam ser orientados qual o papel É isso que eu ia falar. da assistência. Todos os serviços, de todas as pastas, social, saúde, educação, cultura, esporte, precisam sentar e entender os fluxos desses atendimentos. Você fez esse atendimento aqui, você faz o quê como continuidade? Você para e faz o teu e pronto? Porque esse cidadão, a cidadã foi violentada, como todo mundo sabe do caso do cidadão que parou uma mãe com um bebê no colo, lá naquela região do Flórida, de Itaguaí lá, tá, não sei o quê. Tá, foi feito o boletim, feito o primeiro atendimento, mandou pro exame de corpo de delito e essa mãe? Psicologicamente, ou serviço, ou atuação, ela é acompanhada, está em algum serviço, não? Precisa de uma atenção. Porque a gente estava vendo um mapa dentro, está quase fechando essa nossa planilha aí, que uma cidadã tentou suicídio. A violência é autoprovocada, tentou suicídio. Vamos dar uma analisada no histórico dela. Procura aqui, seja no sistema, nos serviços, aonde que ela tenha sido atendida. Aí achamos um atendimento dela que ela foi violentada dentro de casa. Eu só cheguei na violência anterior, a primeira, por conta da tentativa de suicídio. A pessoa falou assim pra mim, mas Arnaldo, é tentativa de suicídio, ela tentou se matar. Eu falei, gente, tudo tem um histórico. O que levou essa cidadã? Eu preciso fazer essa pergunta. O que levou essa cidadã? Aí fazendo, conversando, investigando, chegamos numa violência primária. Ela foi violentada dentro de casa. Passou um tempo e ninguém fez nada. Ela chegou no limite dela, de não conseguir falar com ninguém, não falar sobre, não ter socorro e pedir socorro e ninguém entender. Porque às vezes o corpo grita. Eu não grito. A minha voz não sabe. Mas o meu corpo diz alguma coisa. Então, e ela tinha um histórico de que ela estava dizendo alguma coisa para alguém.
Então, nós, como profissionais técnicos, temos que ter esse feeling. A gente tem que estar antenado. E se não está, precisa procurar essa antena aí, porque a gente não pode não ouvir o que o silêncio está dizendo. Que é louco isso, né? Essa frase é meio complexa, mas eu preciso ouvir. Normal, tá como normal, né? É normal. Então, não tá assim que é normal. não, ou porque tem umas coisas absurdas no nosso costume, né? A menininha toda bonitinha, de sainha curta, tá, não sei o quê, ela tá pedindo para ser. Isso é ridículo, isso é horrível. Então a gente precisa tomar cuidado com eles. Então a gente está fazendo esse mapa para trazer, para que nos preocupemos com a ação do que vamos fazer. Ou se estamos fazendo, ou se estamos fazendo correto. Então, o idoso tem a reclamação, mas e se o profissional não fizer a notificação e só ligar e falar? Ele precisa fazer a notificação. Um dos principais dificultador no município de Mongaguá e que está nos 9 da região e nesse país os profissionais de todas as demandas, saúde, educação, social, esporte, onde quer que seja, emite a notificação. Porque ela dá muito trabalho. Você precisa preencher. Eles não querem pôr nome. Então. Precisa preencher, Eu atendi o cidadão. Eu vou fechar com 2 coisas que eu lembrei agora. Nós estamos na semana de leishmaniose. Tem coisas acontecendo no mundo, e aqui em Mongaguá, que não é hábito, não é costume. Não se fala em leishmaniose, que é o mosquito picou o animal, que contato com o ser humano, aí o mosquito, que é um outro mosquito. Eu não posso falar a palavra, eu ia falar. Um outro mosquito pica o cachorro e pica o ser humano. O ser humano fica doente e o cachorro fica doente. Tem tratamento para o ser humano, mas não tem tratamento para o cachorro. Então, já a regra lá dentro do protocolo final é a eutanásia para o pobre do animal. E para o ser humano tem um tratamento que ele precisa na risca, seguir na risca. Então, estamos numa semana de discussão. Por conta da ordem de início, da questão política, aí não pode fazer determinadas divulgações, você tem que tomar cuidado. E aí você manda para o jurídico para fazer a avaliação, se você pode divulgar ou não, não volta. Hoje é dia 6 e eu não vi a ordem ainda de divulgar o negócio. De dia 5 ou dia 10 ou dia 6, que divulgação que eu vou fazer? Que eu estou na semana D. Eu falei para as meninas, vamos para a praça, monta a cabana e orienta todo mundo que passar. Conversa com as pessoas. Você não está fazendo, porque é política pública, isso eu tenho que entender o que é política necessária pelo momento, política partidária pelo momento, e o que é política pública. O que a gente está fazendo aqui é política pública, porque isso aqui não é só uma fala. Isso aqui são números de coisas que aconteceram e são números de coisas que eu quero evitar. Como que eu evito? Executando ações próprias para essa evitabilidade. Então, a esporotricose humana é outro caso que vem do animal, que não era de notificação compulsória obrigatória pela portaria, mas que agora, de junho para cá, é notificação compulsória. Faz parte de um documento legal que, se você pegou a doença que é do gato, que é do animal, que antes era só do gato, só do animal, você só notificava esporotricose canina, levava para a unidade de centro de controle de zoonoses. Hoje não, o ser humano, a gente teve um caso que a cidadã, ela perdeu toda essa parte. Aqui foi bem delicado, mas se saiu, conseguiu, foi todo um trabalho, muito recurso, e aí a gente está com a segunda notificação de esporotricose humana. O profissional tem que preencher, e a gente, para fechar esse caso aqui, por exemplo, não tem um resultado do exame, que eu preciso do exame. Eu preciso do resultado final para eu fechar no sistema. Então, eu estou com um caso de leishmaniose, que é por conta de um mosquito, a esporotricose é por conta de uma doença, de uma bactéria que o gato acaba pegando as unhas, passando pro... atrás uma campanha bem grande, por conta de recursos, para poder fazer o procedimento cirúrgico. Mas também tendo bastante casos, né, de gatos. Bastante suspeitas, e a maioria deles eram dos animais. Do ser humano foi aquela cidadã que ficou alerta e que aí foi feito. Então a gente faz alerta o tempo todo. Eu falo que precisa ter um canal e as pessoas precisam se comunicar direito. Não é eu falar mal de você. Eu falo com você sobre esse assunto e a gente vai executar alguma coisa para prevenir. Quanto mais prevenção, melhor todos nós ficamos. Quando eu vou falar de vacina, gente, é prevenção para todo mundo. Você não tem aquilo, você passa a ter no seu organismo um sistema imunológico protegido, o seu está protegido você também. E se você tiver com o sistema imunológico de razoável para baixo, o meu resistente, se ele me picar, eu estou bem, vai passar para você, se depois que ele me picar você. Agora, se eu não estiver legal, ele vai picar você. E se você está com o sistema imunológico baixo, a incidência é altíssima de você ficar muito mal.
e eu ter uma resistência maior. Então é questão de prevenção. Tudo que eu estou falando é prevenção. É números, trazer números para prevenir que não tenha novos casos de óbito infantil. Então o nosso número é alto, então quem é o causador disso? É o cidadão que não atendeu direito? É a cidadã que não vislumbrou a possibilidade daquela gestante para não ter uma materna? Porque ali no caso materno tem uma incidência bem grave que era evitável. Quando eu vejo na finalização de que era evitável, dá um calafrio por dentro, por fora, na alma, e é um negócio muito louco. Então, tá aí esses números, eu passo a tabelinha de planilha depois no grupo, eu vou colocar a norma técnica à disposição, que é interessante depois de expor para as outras pessoas no outro grupo, para ler sobre o Europush, que lá está falando bastante coisa, tá? Você vai me mandar, eu ponho na ata, aí eu vou divulgar a ata no Diário Oficial, todo mundo vai. Perfeitamente. E a gente falar sobre para as pessoas tomarem cuidado e a gente ler mais. E ficou na dúvida, procura quem acha que pode te ofertar alguma orientação. Eu me disponibilizo, que é óbvio que eu sou comprometido, principalmente com a causa de cuidado, comigo e com todos que estão ao meu redor, independente de quem quer que seja, do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela opita, do que ela não opita, do que ela curte ou não. Que nós somos seres humanos e temos que nos ajudar. Tá certo. Tá bom? Obrigada, Arnaldo. Alguém mais? Não? Obrigada a todos. Obrigado, Até a próxima. colegas. Boa tarde. Até mais.